Pessoal, é o seguinte, o que eu queria falar para vocês hoje é sobre a questão da descolonização do continente africano, especificamente, né? Já passar um pouquinho por cima também da descolonização da África, tá? Então, basicamente, só pra gente estar entendendo, né? A gente tava falando sobre a Guerra Fria e tal. A Guerra Fria foi um evento aí de longa duração, de média duração, na verdade. Envolveu os Estados Unidos e a União Soviética, do final da Segunda Guerra Mundial até os anos 90, né? Final queda do Muro de Berlim. Os pontos, os marcos temporais aí, né? E aí já falamos que é uma disputa entre esses dois países, é uma disputa de modos de vida, né? O sistema capitalista, o sistema comunista, tal. Bem-vindos ao canal. Vem dar aula para vocês que o papai tá com preguiça. Vai dar aula, papai! O fato é que nós temos a disputa entre duas potências nucleares. A partir dos anos 50 são duas potências nucleares. Isso vai mudar bastante a relação entre esses dois países, né? E a gente vai ter também, então, uma outra questão. Final da Segunda Guerra, os países que eram colonizados, as regiões que estavam sob colonização europeia, né, sobretudo na África, também na Ásia, né, mas a África enquanto continente assim, é bem mais expressivo, né. Eles vão, os povos vão iniciar processos para se libertar, né, desses impérios, né, arcaicos, impérios decadentes, né, e vão aproveitar esse momento pós Segunda Guerra, onde os países europeus estão fragilizados por conta dos conflitos e tudo mais. Há um anseio também muito grande em toda a sociedade por paz e etc, né, enfim, toda uma geração traumatizada pela guerra. E é nesse momento que diversos povos africanos vão buscar criar as suas próprias independências, né? Ou seja, se livrar dos colonizadores. Agora, o que é o ponto importante? A gente tem que entender esse movimento dentro da lógica da Guerra Fria, tá? Da disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Por quê? Porque basicamente é o seguinte, olha, o que vai ter? Olha, se vai ter um novo país, né? Um país ali que vai estar nascendo, né? Seja qual seja esse país, qual região, né? E com todas as contradições que tem, porque a África, especialmente, né, enquanto continente, ela vai ser colonizada lá no final, durante o século XIX, de uma forma que ela vai ser retalhada entre os países europeus, né? E, e a gente vai ter, não vai se ter um respeito não vai ter nenhum, né? Mas a colonização ela vai ser muito tensa no sentido de criar conflitos étnicos. Ou seja, a colonização europeia na África, não muito diferente do que aconteceu na América, vai se valer o quê? De divisão, grupos étnicos rivais, né, vão ser usados, colocados numa mesma região, sob domínio de um mesmo povo, para que eu enfraquecesse qualquer possibilidade de revolta ou de uma tentativa de expulsar os colonizadores, né? Então eu coloco povos rivais, 3, 4 povos rivais numa mesma região, dentro ali controlados por um determinado governo, certo? Externo, né? No caso da Inglaterra, França, Bélgica, ou qualquer que seja. Então esses povos são rivais, então eles não vão se ajudar para derrotar a Inglaterra, porque eles têm rivalidades que são bem mais antigas, certo? E obviamente que o colonizador também vai de várias formas, né? Em cada lugar tem uma especificidade, vai promover ainda mais essas rivalidades, né? Porque isso é a velha lógica de dividir para conquistar, né? E eu faço com que o cara que está dentro da situação de estar sendo ali sofrendo a violência, ele enxergar o outro que também está sofrendo violência como agressor, enquanto o agressor na verdade é a Inglaterra, é a França, né, enquanto nação, falando enquanto nação. Enfim, então essa lógica que os países europeus vão utilizar para manter o domínio. E isso vai influenciar totalmente o processo de descolonização, tá? Porque quando a gente vai ter a descolonização, em geral, a gente vai ter a manutenção dessas fronteiras criadas pelos colonizadores. E esse é o grande problema, na verdade. Né? Porque as fronteiras vão se manter, né? Que é uma forma, entre aspas, ali, de reduzir ainda mais. De reduzir ainda mais, não, né?
vamos dizer assim, de diminuir um pouco os conflitos, porque as independências na África, a sua ampla maioria, só vão ser conquistadas através de processos de luta armada. Então, vários processos de luta armadas que vão acontecer em várias regiões. É injusto falar assim de forma geral, mas é só para a gente ter um panorama mesmo, né? Porque demandaria a gente estudar cada caso, pelo menos por grupos, né? Mas a gente pode dizer assim que, numa maneira geral, a grande maioria dos países, né, 50 e poucos países que se formaram no continente africano, a sua grande maioria só conseguiu sua liberdade política através da luta armada, né, do confronto contra os colonizadores. E aí entra a questão da Guerra Fria. Por quê? Porque, olha bem, Inglaterra, França, são países que eram aliados dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, foram aliados durante a Segunda Guerra, assim como a União Soviética também era aliados a eles. Mas, quando esses conflitos aí pelas independências, ora, os Estados Unidos vai se colocar em grande parte, a favor das potências europeias. Só que assim, como os Estados Unidos percebem que essas potências europeias não têm mais condição de controlar, e esse discurso do imperialismo também é um discurso que não cola mais na sociedade americana, etc. Afinal, eles foram lutar contra o Hitler, né, que era o cara que queria, né, montar o maior império do mundo. E agora, por que eu vou defender o Império Britânico? Qual o sentido disso? Então, o que acontece? Os Estados Unidos buscam que os grupos que assumam a direção desse processo de independência sejam favoráveis a si. Da mesma forma, e até um pouquinho por lógica, né, a União Soviética e depois a China, muito presente também, e mais para frente um pouco Cuba, vão defender as independências de todos esses países, né, porque se livrar do imperialismo, ponto, né, dentro da lógica da libertação dos povos, e vão tentar influenciar, vão tentar trazer para o seu lado, né, esses países, né, então, esses novos países que estão se formando. Então, a disputa ideológica vai ser muito forte. E aqui, no continente africano, a gente vê que a Guerra Fria não tem nada de fria, muito pelo contrário. A gente vai ver que em diversos casos, a gente vai ter países sendo usados ali como, vamos dizer assim, peões do tabuleiro de xadrez dos Estados Unidos e da União Soviética. É um caso clássico, é o da Angola, né? País aí, colonização portuguesa, um dos últimos países a conseguir independência na África, né? Por conta do regime ditatorial do Salazar em Portugal, e que era metrópole de Angola, né? E aí a gente vai ter um caso assim exemplar. Por quê? Porque em Angola eu vou ter forças cubanas, né, que eram ali aparelhadas pela União Soviética, apoiando o movimento de libertação nacional de Angola, né? E do outro lado, forças da África do Sul, né? Olha só, África do Sul do apartheid, né? África do Sul racista, vai lutar em Angola não pela manutenção ali da colonização portuguesa, né? Porque essa vai cair junto com o Salazar lá em Portugal, lá Revolução dos Cravos, lá mais pra frente. Mas vai lutar para que, não exatamente criar um sistema de apartheid em Angola, mas vai lutar porque eles falam ali, né, um movimento em Angola pela uma criação de um estado que fosse uma democracia liberal, blá blá blá, que na verdade o que eles querem é que fosse um país aliado à lógica capitalista. Independente do que a população quer, do que o povo quer, eu tenho esses dois países disputando território. Então, a cada novo país, a cada novo processo de independência que se inicia na África, eu tenho a disputa entre Estados Unidos e a União Soviética para tentar abraçar ou se apropriar né, daquele país para o seu campo de influência. Tá, ok? Então, a mesma coisa vai acontecer na Ásia e também na América Latina, tá? Porque todo o terceiro mundo, chamado terceiro mundo, esse mundo subdesenvolvido que foi expropriado durante o processo imperialista, durante as colonizações, todo esse terceiro mundo, ele na verdade é uma terra fértil de revoltas e revoluções, né? Bem dizer,
segunda metade do século XX, né, do final da Segunda Guerra ao término, ao início dos anos 90, a gente tem muitas revoluções em muitos países. Por quê? Porque esse terceiro mundo é um mundo que é capitalista, mas que não recebeu nada, né? Eles não vemos um país capitalista que as pessoas não têm condição de ter a sua própria casa, né? É um capitalismo sem propriedade privada, porque 1% tem toda a propriedade privada e os outros 99% só trabalha, tá certo? Então é uma terra muito fértil para o questionamento, né? Mas que diabo, mas como é que funciona esse negócio assim? Ah, você tem liberdade para comprar o que quiser, mas não tem dinheiro, não tem como comprar, então que não consigo comprar comida. Então como é que faz? Que eu quero, né, ter o mínimo, não quero ter grandes fortunas, eu quero ter o mínimo, né, nesse momento, né? E é uma disputa muito louca assim, e até interessante porque o avanço do capital no sentido de construção de estado de bem-estar social, que vai ser o que vai ser colocado na Europa, está muito ligado a isso, por conta de que o, o avanço do socialismo e do comunismo, né, vai ser tão forte, né, assim, quase uma onda, assim, não só nos países assim, no pós-guerra, como uma opção viável mesmo para as pessoas, que o capitalismo vai ter que se reinventar na construção de direitos, na construção de criar acessibilidade, acessos, né, ou meios para que as pessoas tivessem mais recursos. Por quê? Porque, na verdade, não que os grandes capitalistas queriam diminuir suas taxas de lucro, não, mas eles começaram a ficar com medo de, ao tentar explorar o máximo da população, eles sofreram uma revolta, uma revolução e ficarem sem nada. Então é muito louco essa relação toda e como elas estão juntas, tá? Então esse movimento de descolonização da África, ele está ligado com a Guerra Fria, totalmente ligado com a Guerra Fria, isso é importante marcar. E é importante também aí lembrar que há essa disputa entre esses modos de vida, comunismo e capitalismo. E lembrar que o capitalismo é muito diferente no primeiro mundo e no terceiro mundo, né? E assim como também o socialismo vai ser diferente nesses lugares.